Olá, turminha linda do meu coração. E aí, como estão vocês hoje? Espero que estejam bem. Aí, curtindo as férias de boa, curtindo de montão. Seja lá na casa, né? Às vezes viaja, vai para casa da vovó, ou vai para casa de um tio, de um colega, de um amigo, ou tá em casa mesmo, não viajou. Não importa onde você esteja, com quem você esteja. O importante é que você esteja com Jesus e com o Espírito Santo aí do seu lado, se divertindo, curtindo de montão, brincando, porque com Jesus do nosso lado, com certeza, a brincadeira e as férias é muito mais divertida. E aí, vamos dar uma pausinha aí na energia, né, nas brincadeiras, e vamos aprender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus nessa série maravilhosa sobre a vida de Moisés? Agora, imagina vocês, né, o povo lá de Israel contando um para o outro. Vocês escutaram as novidades? O faraó nos libertou. Apressa, vamos, que ainda não arrumou a mala, vamos, arrume as malas, vamos ficar pronto para partir. Essa boa notícia deve ter se espalhado pelas milhares de famílias, né, de israelitas que saíram lá do Egito. Os egípcios deram a eles ouro, prata e roupas e pediram para que eles saíssem o mais rápido possível. E os israelitas tiveram que orar e esperar por muito tempo para que Deus os libertasse. Agora a hora era chegada e muitos dos israelitas devem ter pensado se deixariam seus problemas para trás. Mas as tribulações deles já estavam apenas começando. Opa, estamos sendo libertos. Graças a Deus, Deus nos libertou. Agora vai ser só alegria, só festa. Será que ia ser só assim? Bom, a longa noite da Páscoa, da 10ª e última praga, trouxe vitória para os israelitas, levando o faraó a libertá-los. Agora eles poderiam ir e reivindicar a terra que Deus prometera lhes dar. E no escuro, com Moisés e Arão liderando o caminho para aquela grande multidão de mais de 2 milhões de pessoas, iniciaram a jornada para sair do Egito. Será que vocês conseguem imaginar o que significa, crianças, liderar mais de 2 milhões de pessoas com seus animais e pertences? Agora imagina, sempre que tem assim Réveillon, alguma festa, alguma manifestação aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, eles, né, lá pelas projeções, dizem que comporta 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas. Agora você imagina aí, ó, na sua cabeça, 2 Avenidas Paulista, lotada de gente, cheia de gente, para um homem liderar essas pessoas. E não era só as pessoas, 2 milhões de pessoas, mas ali, eu junto com aquelas pessoas, viam seus carros de boi, cavalo, camelo, jumento, tudo que eles tinham, com a mudança. 2 milhões de pessoas com as suas mudanças. E na hora do alvorecer, o povo cansado, depois de terem, né, caminhada a noite toda, finalmente eles parou para descansar e assar o pão com a massa que na noite anterior eles tinham colocado às pressas na bagagem, porque todo mundo, vamos, rápido. Então eles tinham preparado a massa de pão, como Deus tinha falado que era para eles preparar o cordeiro, assar, comer, né? E o que sobrar levar para viagem, mais a massa do pão. Só que nem deu tempo de assar o pão. Eles pegaram a massa, colocaram ali dentro das vasilhas e ó, vamos embora. E depois da jornada deles, que eles passaram a noite ali, né? Deram uma paradinha, assaram o pão, né? E eles chegaram a um lugar chamado Etam, à beira do deserto, onde acamparam. E aí no dia seguinte, eles cruzariam a fronteira do Egito. E quando amanheceu, eles notaram que tinha uma nuvem estranha que começou, ó, a se mover na frente deles no céu. Deus estava com eles naquela nuvem, queria guiá-los. Então aquela nuvem representava a presença de Deus ali junto com o povo. E o dia todo eles viram aquela nuvem, sabe?
Às vezes, vamos dar para vocês aqui um exemplo. Às vezes tá aquele dia de sol quente, agora do verão, aquele calorão. Aí de repente vem uma nuvem assim, né, de chuva, ou então aparece uma nuvem do céu e cobre o céu. Você, ai, que delícia! Aí se você tá num lugar assim que não tem sombra, você já anda um pouquinho mais rápido para ir para um lugar de sombra, para aproveitar aquela nuvem que está cobrindo o calor do sol. E o povo percebeu o movimento daquela nuvem durante o dia. E como deve ser sido reconfortante para eles saber que Deus estava com eles. E além de guiar eles durante o dia e proteger eles do sol quente, à noite Deus mantinha o povo aquecido, porque começou a aparecer durante a noite uma coluna de fogo, como se fosse uma nuvem assim de fogo. Para o quê? Para guiá-los durante a noite, iluminar, porque eles estavam no meio do deserto, e também para aquecê-los, porque lá no Oriente Médio, que é onde fica o país de Israel, durante o dia faz calor de até 45 graus, tranquilo, na sombra 45 graus, mas à noite, às vezes a temperatura, ela diminui até menos 3, menos 5 graus negativo. Então, durante o dia, aquele calorão. E durante a noite, aquele frio. Então, Deus já providenciou para que o povo tivesse o quê? Tranquilidade, tanto para viajar de dia quanto de noite. Mas Deus não guiou o povo de Israel diretamente para a terra de Canaã que ele prometera dar para eles, né? Em vez disso, ele os guiou através do deserto, contornando rumo ao sul, porque ele não queria que, se eles fossem em linha reta direto saindo do Egito para a terra de Canaã, que hoje é Israel, eles iriam o quê? Cruzar com vários povos inimigos. E eles eram um povo pacífico. Eles tinham acabado de sair da escravidão, eles não tinham uma espada, não tinham uma arma para se defender. Então Deus fez com que eles contornassem aqueles povos inimigos pelo deserto, né? À frente, eles viam apenas a areia do deserto, as montanhas e à distância, as águas do Mar Vermelho. E Deus disse a Moisés para que as pessoas se acampassem próximo ao mar. E depois que ele mandou o povo se acampar próximo ao mar, Deus deu a má notícia para Moisés. Sabe aquela brincadeira que você fala? Olha, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma má. Qual que você quer primeiro? A boa ou a má notícia? Aí, Moisés primeiro deu a boa notícia, né? Vamos dar uma parada, vamos acampar perto do mar. Mas depois Deus deu a má notícia. O faraó agora já enterrou seu filho, né? E o coração dele tá nervoso, tá bravo contra os israelitas de novo. E ele reuniu o exército e vai atrás de você. Ele está vindo atrás dos escravos dele. Então, ele quer levar vocês de volta para o Egito. Olha só. O coração do faraó, devido ao pecado, estava contra Israel e contra o Deus deles. Então Deus disse a Moisés que o faraó viria atrás dos israelitas para trazer eles de volta para o Egito. E logo o faraó e seu exército vieram atrás dos israelitas, exatamente como Deus dissera. Talvez os israelitas tenham escutado o barulho distante dos carros e o estrondo dos cascos dos cavalos. Quando eles olharam para trás, para horror deles, lá vinha quem? O faraó com seu exército. Então, na frente eles tinham o mar e atrás, né, o exército. O povo estava literalmente cercado. Eles pareciam estar numa situação desesperadora, sem qualquer esperança de fuga. Por que eles ficaram nessa situação tão apavorante? Será que Deus não sabia o que estava acontecendo? E o povo mais depressa fez o quê? Culpou Moisés. Moisés, você nos trouxe aqui para esse deserto, para morrer aqui no deserto. Antes tivesse deixado nós sendo escravos lá no Egito, lá pelo menos nós tínhamos o pão, a gente apanhava, sofria, mas nós tínhamos comida. Agora nós vamos morrer tudo aqui nesse deserto, vamos tudo perecer. Olha só, eles começaram a murmurar,
a reclamar. Eles se esqueceram de algo importante, que Deus estava no controle da vida deles. Os israelitas, né, depois de culparem Moisés, eles entraram em pânico. Mas Moisés não entrou em pânico, não. Ele encorajou o povo a confiar em Deus e no plano de Deus para eles. Não temam, disse Moisés. Vejam como Deus salvará vocês hoje. Os egípcios serão destruídos e vocês não terão de se proteger mais. Deus lutará essa batalha por vocês. E Deus disse a Moisés como ele prepararia uma maneira para que escapasse. E aí, a seguir, aquela nuvem que estivera na frente dos israelitas durante todo o tempo, né, dando para eles proteção do sol quente, ela fez o quê? Ela foi para trás dos israelitas. Ela fez o quê? Houve como se aquela nuvem... Eu não sei se aonde vocês moram, é como aqui aonde eu moro. Quando assim tá muito calor, que vai chover, antes de vir a chuva, vem uma neblina, porque eu não moro na praia, mas eu moro numa cidade que dá uns 60 quilômetros da praia. Então, como tem a Serra do Mar, quando tá muito calor, que tá para chover, a gente chama de maresia. Você olha assim, de repente fica tudo numa cerração, numa fumaça, e não dá aquela refrescada para depois vir a chuva. Então, aquela nuvem assim, daí o pessoal do trânsito já coloca as placas na estrada, que é para ligar os faróis de dia, porque fica assim numa fumaça tão densa, uma cerração tão densa, que às vezes se você tá na estrada, não enxerga nem o carro que tá na frente. E de dia, claro. Então, é como se fosse isso, aquela nuvem que estava na frente do povo, ela foi para trás do povo. E logo o faraó e seu exército, né, eles começaram a quê? A ter problemas. Por quê? Seus carros começaram a se atrapalhar. O carro com seus cavalos, começaram os cavalos a ficar cansados, a cair, os carros começaram, as rodas a saírem, porque o anjo do Senhor estava ali, atrapalhando a logística deles. Então, a logística do faraó foi atrapalhada pelo anjo do Senhor. E o povo, os israelitas, começaram o quê? A ficar desesperados. Mas daí aconteceu algo poderoso. Depois dessa nuvem, que era a presença de Deus, ir para trás do povo de Israel, Moisés fez o quê? Deus falou para Moisés: Moisés, toca nessas águas. E aí o povo ali na beira do mar, Moisés foi e tocou nas águas do Mar Vermelho. Quando Moisés tocou com o seu cajado nas águas do mar, as águas do mar fizeram assim, ó, se separaram. Quem mora na praia já viu, quando tá, a gente fala maré alta, maré baixa. Então, quando tá a hora da maré alta, às vezes a faixa de areia da praia fica bem pequenininha. E quando tá maré baixa, fica aquela faixa extensa de areia. Eu tô dando para vocês aqui um exemplo, né, para vocês, aí na cabecinha de vocês, como é que foi que aconteceu isso, né? É como se Deus pegasse ali no Mar Vermelho e fizesse uma maré baixa, aquela maré foi tão baixa que o mar foi abrindo e fez duas colunas de água, uma de cada lado. E aí, ó, o povo de Israel passou a pés enxuto. E os israelitas, né, quando vira aquele solo seco diante deles e Deus controlando as ondas do Mar Vermelho, eles, entraram no mar. E enquanto eles estão entrando no mar, aquela coluna, né, de coisa estava lá atrás, o quê? Protegendo eles. Aquela coluna de fumaça atrás, né, de nuvem atrás, e na frente, né, porque já estava escurecendo, a coluna de fogo. Então a coluna de fogo ia na frente. Gente, olha só, 2 milhões de pessoas para atravessar o mar. Com gato, cachorro, papagaio, periquito, mala, carro de boi, carroça,
jumento, aquilo, tinha aquelas mais jovens, os mais velhos. Nossa, eu imagino a logística de Moisés para conseguir fazer isso, gente. Só Deus Todo-Poderoso mesmo, viu? Quando a gente para analisar, né? Mesmo assim, você assistindo desenhos animados, vendo filmes, né? Que eles reproduzem este momento maravilhoso da história do povo de Deus, mas eu fico imaginando, gente, como que aquele povo não tava, né? Tendo que andar rápido, né? Tendo que cada um cuidar do seu próprio material, da sua própria mudança, ainda ajudar as crianças, né, com dificuldade, os idosos, com certeza tinha alguém ali, né, porque eles estavam escravos, cansados para fazer aquela viagem. Olha, não foi fácil. E a enorme multidão, né, quando viu e pisou no solo seco, seguindo o caminho de Deus, que Deus abria para eles, deve ter sido emocionante andar através do mar com a água amontoada dos dois lados como se fosse muro. E os egípcios viram os israelitas escapando deles, né? Através do mar. E então eles se apressaram na sua perseguição. Se eles entraram no mar, nós vamos entrar no mar também. Só que eles guiavam corajosamente os seus carros que usaram na perseguição no caminho seco, através do mar. Mas Deus fez com que os carros deles começassem a quebrar, ficassem confusos, as rodas ficassem presas na lama, né? Porque o solo ali estava macio, afundando, o povo já tinha passado. Então quer dizer que é igual estrada de chão quando chove, né? Vai passando o carro, vai ficando aquele lameiro dos dois lados. Vamos voltar e tentar escapar dos israelitas. Quando eles viram que não conseguia, aí eles quiseram voltar para trás, ó. O Senhor, o Deus dele, está lutando essa batalha por eles. Os egípcios falaram. E eles perceberam que não poderiam vencer aquela batalha contra o Deus vivo e verdadeiro. E aí Moisés foi e estendeu o seu cajado sobre o mar. E todo o exército do faraó e o faraó morreram, assim como Deus tinha falado para eles que ia libertá-los. Todos eles morreram afogados. E os israelitas não conseguiam ver que Deus tinha total controle da situação. Deus estava no controle de tudo. E eles viram Deus lutar por eles, para protegê-los, e agora eles estavam a salvo do outro lado do Mar Vermelho. E a Bíblia diz que eles temeram a Deus, acreditaram nele e em Moisés, o líder deles. E Moisés e os israelitas, depois que eles viram todo o exército de Faraó ali morto, Moisés cantou, e a sua irmã Miriam e as mulheres pegaram os pandeiros e louvaram a Deus por Deus ter dado para eles tão grande livramento. Então tá aqui, ó, no capítulo 13 de Êxodo, e no versículo 22, 21. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. E aí, no cântico, Moisés foi e cantou. E no capítulo 15, fala bem assim, no versículo 20. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão e de Moisés, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Então ali Deus deu um grande livramento para eles, e Moisés e os israelitas celebraram, cantando e dançando. Eles louvaram a Deus por seu poder soberano e pelo controle
que ele tinha sobre a vida deles, crianças. Agora, trazendo, né, isso para a nossa vida, trazendo, como diz, este exemplo do que o povo passou, né, de tudo que eles passaram, para o nosso cotidiano, porque a Bíblia, ela é o nosso manual de instrução. As histórias da Bíblia, principalmente do Velho Testamento, são histórias para que nós leiamos e nós aprendamos com o exemplo que Deus está dando aqui, do que acontece com a pessoa, né, conosco, quando nós somos obedientes a Deus, quando nós somos obedientes, o que acontece quando a gente agradece a Deus, quando a gente reclama. Então, assim como o coração do faraó foi endurecido devido ao pecado novamente, também Deus, quando nós pecamos, quando o nosso coração se endurece, ele não se endurece à toa, ele se endurece por causa do pecado que está dentro de nós contra Deus. E como eu já expliquei, o que é pecado, professora? E às vezes sempre eu explico o que é pecado, porque tem muita criança que às vezes esse é o primeiro vídeo que ele entrou aqui no canal e está assistindo. Então, o que é pecado? Pecado é tudo que eu penso, que eu falo, que eu faço, que eu vejo, que deixa Deus triste. Você provavelmente pode se lembrar de algo que você fez, que você pensou, que você disse, que deixou Deus triste. Então, você escolheu fazer essas coisas, porque todos nós já nascemos com a inclinação para as coisas erradas, as coisas pecaminosas. E aqui em Isaías 59:2, a Bíblia diz, mas as vossas iniquidades, ou seja, os seus pecados, fazem separação entre vós, né, ou seja, o ser humano e o vosso Deus. Então, ficar separado de Deus é a punição para o pecado. E um dia, se você não se arrepender disso, você vai ficar separado dele para sempre, a não ser que o seu pecado seja o quê? Perdoado. E como é que o seu pecado é perdoado? Deus, que é santo e puro, ele tem um plano. O amor de Deus por você é puro e perfeito. Ele enviou seu filho, o Senhor Jesus, para sangrar numa cruz, para morrer ali no seu lugar. Por quê? A Bíblia fala no livro de Apocalipse 1:5 que pelo seu sangue ele nos libertou dos nossos pecados. Então, após Jesus morrer, ele foi enterrado, mas ressuscitou 3 dias depois e hoje ele está vivo. E vocês sabem onde ele mora? Sim, Jesus, ele mora lá no céu com Deus o Pai. E só Jesus pode tirar o pecado que faz com que você tenha o seu coração contra Deus. E se você já aceitou Jesus dentro do seu coração, se você já tem Jesus aí dentro do seu coração, lembre-se que Deus está no controle da sua vida. Algumas vezes pode até parecer que algo está fora do controle. Talvez onde você mora seja uma região assolada por desastres naturais, tal como enchente ou seca, que destrói cidades inteiras. Algumas vezes as pessoas que amamos ficam doentes e morrem. Às vezes os pais podem perder o emprego, as famílias, a casa. E onde Deus está quando tais fatos acontecem? Então, a Bíblia ensina que Deus é soberano. Ele governa sobre tudo e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Está lá em Efésios 1:1. E ele permite que algumas dificuldades aconteçam na sua vida e faz com que elas se ajustem ao plano dele. Nada acontece a você se Deus, na sua sabedoria, não permitir. Você nem sempre pode compreender por que razão algumas coisas acontecem. No entanto, você pode ter certeza que Deus está no controle da sua vida. E se você já aceitou Jesus como seu Salvador, ele controla toda a natureza e
tudo na sua vida, mas Ele só permitirá que aconteça aquilo que é melhor para você. Você pode não compreender por que razão algumas coisas acontecem ou como elas o afetaram, mas você pode confiar que Deus está executando o plano dele na sua vida. Então, ó, o nosso versículo para nós aprendermos hoje, ó, tá lá, ó, no livro de Romanos, no capítulo 8 e no versículo 28. O que está escrito em Romanos 8, 28? Sabemos que Deus, ó, Deus o Pai, age em todas as coisas. Para que Ele age em todas as coisas? Para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, de acordo com o propósito de Deus, Ele age sobre todas as coisas na sua vida, que é o que está aqui, ó, em Romanos 8 e 28. Então, ó, Ele está no controle de tudo. Então, agradeça a Deus por Ele estar no controle da sua vida. Peça a Ele para te ajudar a confiar e esperar pacientemente para que Ele cuide de tudo. E no tempo dele, ó, todas as coisas cooperam para aqueles que temem a Deus no tempo dele. É no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Mesmo que Deus nunca mostre a você por que razão algumas coisas acontecem num determinado tempo, de uma determinada maneira na sua vida, você ainda assim pode confiar no controle amoroso do Senhor na sua vida. E se você, tem Jesus no coração, lembre-se, Deus está no controle da sua vida. Não interessa o quão difícil pareça a situação. Você tem que enfrentar. Deus sabe tudo sobre ela e permite que aconteça apenas o que está no plano dele para a sua vida. Então, não se esqueça do que está aqui em Romanos 8 e 28, ó. Então tá lá, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Por que Ele age em todas as coisas? Para o bem daqueles que o amam. Ó, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8 e 28. Então vamos, turminha, fazer uma oração agradecendo a Deus por Ele estar no controle da nossa vida. Vamos lá? Vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço, papai, pelo Senhor estar no controle da minha vida. Me ajuda, Senhor, a esperar pacientemente os seus planos para com a minha vida, que eu confie no seu propósito, que eu não duvide, que eu não murmure, que eu não reclame do que eu estou passando, assim como o povo de Israel murmurou, mas que assim como depois do livramento que eles tiveram, eles cantaram e o adoraram. Então que eu seja, Senhor, um adorador por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida. E papai, olha, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado seu filho Jesus para morrer naquela cruz para minha salvação e perdão dos meus pecados. Eu confesso, Senhor, que eu sou pecador, às vezes reclamo, às vezes murmuro, às vezes tenho atitude, digo palavras que não são do seu agrado. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor venha ser o meu Salvador e meu Senhor, me perdoe os meus pecados e me ajude a fazer o que é certo. No nome de Jesus, amém. Bom, turminha, eu trouxe uma música aqui para cantar para vocês, que fala sobre o quê? Você ser liberto, porque o único capaz de te libertar do seu pecado é só Jesus. Tirar você da escravidão do pecado para a liberdade da vida plena com Jesus. Ela é bem assim, ó. Do pecado escravo fui, sim, sim, ó sim. Do pecado escravo fui, estava triste só.
Livre agora então eu sou, sim, sim, ó sim. Jesus morreu e ressuscitou, salvo agora estou. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Livre, me deixaste livre, e agora cantando para o céu eu vou. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, liberto estou. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia, liberto estou. Então, o único capaz de me libertar dos meus pecados é só Jesus. Assim como Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Bom turminha, espero que vocês tenham gostado de mais este pedacinho da história do povo de Israel, da vida de Moisés. Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, vai lá no botãozinho inscrever-se, no sininho, aperta a opção todas para que todas as vezes que eu postar vídeo aqui no canal, o YouTube notifique vocês. E aí vai lá, curte, comenta, compartilha, alguma dúvida que você tiver lá, alguma coisa legal que você achou da história, comenta. Que nem a professora Esther não tá lá todo dia no canal, né, vendo comentários, mas todas as vezes que eu entro, eu vou lá, vídeo por vídeo, vejo todos os comentários e respondo com todo amor e carinho. Sou eu mesmo que respondo, tá bom? Beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.